Fala pessoal, Papo Salão de volta no ar e hoje nós temos aqui uma entrevista fantástica. Olha que paisagem linda, olha que lugar maravilhoso. Vamos à apresentação desse homem fantástico. Ele é um empresário político brasileiro. Ele nasceu na cidade de Florianópolis em 16 de abril de 62. Ele é descendente de uma família açoriana com gaúchos, então ele tem um pouquinho do Catarina com o Rio Grande do Sul. Eles se instalaram no centro de Florianópolis, próximo ao estádio do Campo da Liga. Vamos saber o que é o Campo da Liga, onde foi. Como um bom manezinho, estudou no Instituto Estadual de Educação. Cursou administração na ESAG e engenharia na UFSC. Durante a graduação, conheceu a sua esposa. Bom, ela o encorajou a prestar concurso público para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. É claro que eu estou falando de uma pessoa fantástica, intitulado como prefeito TikToker, o homem da atualidade, a referência administrativa pública hoje em Florianópolis, o homem das obras. Então, vem para cá, meu querido Topázio Silveira Neto. Vamos lá, tudo bem? Você também Topázio, prazer conhecê-lo. Vamos sentar na nossa, aqui não é a nossa, mas agora é a cadeira do Papo do Salão. Deixa eu dar uma viradinha para o senhor aqui na câmera. Ah, legal, boa. Bom, como dizem os barbeiros daqui, vão dar um tapa no cabelo? Isso, vamos lá. O senhor quer fazer alguma coisa assim diferente do que é a atualidade? Pintar de azul, talvez. Não, o meu cabelo está cortado, então só dá um tapinha nele. Eu vou dar um tapinha nele. É. Vamos lá. Prefeito, me conte um pouco sobre essa vida, essa veia empresarial, essa saída do iniciativa pública para a veia empresarial, essas empresas que o senhor tem em Florianópolis. Bom, na realidade, essas empresas, desde 2019, eu já não estou mais nessas empresas. Né? Eu tenho uma história aí com esse negócio durante alguns anos. Sim. Na tua apresentação aí tem algumas coisas que não são exatamente assim, mas é parecido com isso. Sim. Então, em 2019, eu deixei as empresas e me dediquei para essa missão de ser candidato a vice-prefeito junto com o Gia Loureiro. Sim. Então, dali nós começamos a campanha e de lá tem a história da nossa eleição em primeiro turno, em 2020. Eu assumi junto com o Jean em 2021 e em 2022 o Jean saiu para fazer a campanha dele para governador. E nessa saída dele, então, eu me torno prefeito. Aliás, no dia 31 de março fez 2 anos que eu estou na função de prefeito de Florianópolis, tendo assumido depois que o Jean renunciou para ser candidato a governador. Olha, e essa veia pública, essa parte administrativa ajudou muito o senhor ter esse sucesso hoje dentro da Prefeitura de Florianópolis? Bom, na realidade, assim, eu nunca tive nenhuma experiência pública, né? Eu nunca concorri a nenhum cargo público antes e nem nunca trabalhei no setor público, sempre no setor privado. Sim. Como você colocou na introdução, eu fui servidor, funcionário da Caixa Econômica Federal, Sim. Depois do Banco do Brasil, depois empreendi na área de tecnologia, sempre aqui em Florianópolis, e as empresas depois expandiram para outros lugares. Na época da pandemia, as empresas sofreram muito, eu acabei saindo um pouco antes, mas durante todo esse período, esse era um setor de tecnologia que dava muita oportunidade para jovens no primeiro emprego, principalmente no primeiro emprego. Então, tenho certeza absoluta que em Florianópolis, dezenas de milhares de pessoas passaram por algumas dessas empresas e tiveram ali a oportunidade de ter a sua primeiro emprego. Que sempre foi muito caro para um jovem, né? Porque eu costumava dizer, você se forma no ensino médio, você nunca trabalhou, você vai pedir um emprego ou vai atrás de um emprego, ninguém te dá emprego porque você não tem experiência e você não tem experiência porque ninguém te dá um emprego. Sim. E a gente tinha oportunidade no setor que crescia muito naquela época, hoje em dia já não mais, mas naquela época o setor crescia muito. Foi na época da privatização das telecomunicações, as centrais de atendimento se multiplicaram pelo Brasil afora. E nós acabávamos pegando pessoas e jovens que precisavam ter a primeira oportunidade de trabalho. E nós fazíamos toda a capacitação e treinamento. E aí, por conta disso, milhares de jovens começaram suas carreiras profissionais com a gente. Hoje, grandes profissionais do mercado, viraram empresários, viraram empreendedores, diretores de empresas, tinham oportunidade, como as pessoas trabalhavam só 6 horas, então normalmente as pessoas trabalhavam e estudavam, faziam universidade, trabalhavam e assim por diante.
num determinado momento da vida da empresa, a gente inclusive tinha uma universidade dentro da empresa, em convênio com algumas universidades. Sim. Ajudamos milhares de pessoas a fazerem um curso superior subsidiado. Então foi uma etapa muito bacana na minha vida e que só me dá boas recordações. E um pouquinho antes da pandemia eu acabei saindo e depois veio a pandemia, mas daí eu estava já na campanha. E essa experiência na vida privada, obviamente que você traz para a vida pública de uma outra forma, mas acaba ajudando sim, como você comentou, né? O senhor tem clareza de que essas atuações do senhor durante esses 2 anos trouxe uma popularidade muito grande, até pelo fato de o senhor ser muito engajado nas redes sociais. Então, essa popularidade, ou vamos melhor, esse logo colocado para o senhor, prefeito TikTok, incomoda o senhor? Bom, eu até assumi a prefeitura, praticamente não tinha rede social. Né? Nunca fui muito ativo na rede social. A rede social veio por um dever de ofício. Né? Eu acho e tenho certeza de que qualquer prefeito precisa prestar conta daquilo que ele faz na cidade. E a rede social hoje talvez seja a melhor forma, porque a rede social é um caminho de mão dupla. Você comunica e as pessoas interagem com você. Diferente do que era a comunicação do passado. Sim. Onde você usava rádio, televisão e jornal, mas você acabava não tendo o feedback imediato que você tem hoje na rede social. E no caso do Instagram e do TikTok, a repercussão é imediata. Você faz a tua comunicação e imediatamente você começa a receber respostas das pessoas. Se elas aprovam, se não aprovam, se gostam, se não gostam, qual é a opinião, sugestões, etc. Então, sim, a partir de janeiro de 2023, eu comecei a prestar contas do que eu venho fazendo na prefeitura. E se você observar minha rede social, sim, ela eu observei bem. Completamente focada na prefeitura, nas ações da prefeitura. Sim. Se você começar a observar, você vai ver que ali eu coloco de uma forma transparente e interativa, no sentido de ser uma forma como as pessoas estão acostumadas a conversar com alguém. Sim. As novidades da cidade, naquilo que a cidade é bacana, pontos turísticos da cidade, você vai divulgando Florianópolis para o Brasil inteiro e isso acaba dando uma repercussão muito positiva, né? Então as redes sociais efetivamente surgiram na minha vida, na vida do Topázio, como uma necessidade de comunicação com a população. E é um modo diferente dessa comunicação, como o senhor vem falando, né? E onde trouxe essa popularidade, eu acho que acredito, essa grande popularidade para o senhor. Acabei de cortar seu cabelo, que já estava cortado, não sou tão rápido assim, mas prefeito, eu só dei uma ajeitada. Um tapinha, né, prefeito? Para não parecer que eu caí do caminhão. Então, agora, essa questão da rede social, muita gente tenta fazer parecido do jeito que eu faço e tal, né? E aí me colocaram, o prefeito TikTok, porque acharam que isso ia ser ruim para mim. Pelo contrário, sim, as pessoas acabaram fazendo a referência do prefeito TikTok com aquilo que eu faço no dia a dia, né? Porque a rede social, ela depende muito de conteúdo, né? Ninguém consegue ter uma rede social engajada. Eu vou sentar aqui do lado do senhor para conversar com o senhor. Ninguém consegue ter uma rede social engajada se o conteúdo não for de interesse de quem está do outro lado. Então, como o nosso conteúdo acaba sendo um conteúdo importante para as pessoas, um conteúdo que chama a atenção, é do interesse, a rede acaba engajando. Então, mais do que quantidade de seguidores, a nossa rede tem um engajamento muito alto. As pessoas participam muito da rede, dão muita opinião, fazem muito comentário. E isso é importante porque acaba multiplicando. Né? E que sacada, né, prefeito? E que sacada, porque nós estamos numa era que a rede social ela te ajuda muito, né, a ter essa visibilidade. E foi uma excelente sacada, acho que no ver de toda a comunidade, de acompanhar o dia a dia do seu trabalho, o dia a dia da sua obra, as explicações do que acontece de bom e as situações que acontecem de ruim na cidade. Isso é muito interessante dentro da rede social. É interessante assim, né? Eu recebo comentários das pessoas na rua, as pessoas me param, falam, então eu tenho diversos comentários. O primeiro comentário é assim, prefeito, eu estou conhecendo muito mais a cidade do que eu conhecia antes. Né? Então as pessoas gostam que a gente divulgue as nossas trilhas, as praias, os pontos turísticos, as praças, tudo que a gente faz de divulgação. Então as pessoas gostam muito disso. Os jovens me dizem, olha prefeito, eu nunca me interessei muito por essa coisa de política, prefeitura e tal, mas depois que eu comecei a ver seus vídeos, eu comecei a me interessar. Então isso também é importante, porque você cria cidadania, gera espírito de participação do jovem, o que também me deixa muito feliz de eles dizerem isso.
E a terceira coisa que chama a atenção é assim, pô, prefeito, eu estou falando com o senhor aqui, é como se eu estivesse vendo o senhor no vídeo. Né? O senhor é muito parecido com o que está lá no vídeo. Tá lá no vídeo. Ou seja, é o que eu posso você dizer. você tem que ser sincero, tem que ser transparente e falar aquilo que você pensa. Não adianta você ser um personagem na rede social e ser outra pessoa no dia a dia. Né? Você tem a coisa dos influencers, né, na rede social, que muitas vezes o cara está lá fazendo um papel de influencer. No dia a dia ele não é daquele jeito que ele mostra no vídeo, porque lá ele está representando em prol de alguma coisa. E na rede social eu procuro ser o mais parecido com aquilo que eu sou no dia a dia, porque as pessoas não podem ter essa diferença de um prefeito que está na rua e um prefeito que está na rede social. É o mesmo prefeito. E é uma coisa interessante que eu acho, particularmente uma coisa muito legal, é a forma que o senhor fala, porque o senhor puxa bem o sotaque manezinho, e o senhor um manezinho, dentro da rede social. Isso é uma coisa extremamente natural. Mas é interessante porque eu trabalhei muitos anos, eu sempre tive uma vida onde eu sempre morei em Florianópolis, mas trabalhava muito em São Paulo e voltava para São Paulo. E lá em São Paulo o pessoal dizia que eu não tinha sotaque daqui. E daqui as pessoas diziam, mas tu não tem tanto sotaque. Então eu acho que eu acabei fazendo um misto de sotaque e não sotaque. Em algumas coisas eu ainda puxo, outras coisas não. Agora, isso é muito natural, né? Porque você sabe que Florianópolis hoje, de 100% da população, só 40 nasceram aqui. 60 escolheram a cidade para morar. E eu costumo dizer que essa mistura deu para a gente essa característica bacana que a cidade tem de um povo hospitaleiro, um povo educado, um povo que gosta de receber, de conversar. Porque você não escolhe uma cidade que não seja parecida do jeito que você é. Né? Então, as pessoas que vêm para cá é porque gostam do nosso jeito original de ser e acabam interagindo bem com a cidade. E olha, eu trabalho com o setor, com a população, com o público há muitos anos, né? E eu converso com muita gente que vem de fora. E tem muita gente estrangeira chegando aqui em Florianópolis, né? Alemães, russos, americanos, e só elogios para a cidade, né? E isso remete a uma pergunta, prefeito. Florianópolis ela é uma ascensão hoje no cenário nacional e mundial. Por isso que nós temos tanta gente querendo morar aqui. E aqui o senhor tem obras já realizadas em andamentos, que é Binário da Edu Vieira, Binário da Avenida das Rendeiras, multi-hospital, do sul da ilha, Centro de Referências contra a Dengue, eu não tinha visto ainda, olha. Novo centro, novo CAPES, né, de Centro de Assistência Psicossocial, Centro de Saúde do Monte Serra. Gente, ó, sede da 2ª Companhia da Polícia Militar no norte da ilha, melhorias do Rio do Brás, engordamento das praias, que nós vamos entrar nesse assunto, porque é importante. Construção de uma pista de skate, que ficou linda, aquela pista, né? E a revitalização de quadras de futebol, e agora uma coisa inusitada, que é a realização de um evento de luta que foi o aniversário de Florianópolis, Acelino Popó de Freitas contra o influencer Grilo. Foi muito bom aquilo lá. Foi muito bom. Ali a prefeitura foi apoiador do evento, o evento foi todo organizado pela Dunk Inteligência Artificial, que é a empresa do Grilo, né? Eles organizaram tudo. Agora, Florianópolis tem se notabilizado no Brasil inteiro, né? Não só por isso, mas porque nós somos a capital mais segura do Brasil, né? Nossa Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança, ao longo dos anos, foram construindo Florianópolis no sentido de ser a capital mais segura do Brasil. Agora, como é que a Prefeitura ajuda nisso? A Prefeitura ajuda com a iluminação pública. A gente tem uma das cidades melhor iluminadas de todo o Brasil, né? Nós estamos agora trocando toda a cidade para iluminação em LED. Todo o continente já foi trocado, estamos trocando na ilha agora. A gente tem uma área de saúde exemplar, melhor atenção primária do Brasil, né? Nós temos a nossa área de educação com investimento em todas as áreas da cidade. Então, se você melhora a iluminação, se você melhora a saúde, se você melhora a educação, se você melhora o transporte coletivo e inclusão das comunidades mais vulneráveis, você vai reduzindo a violência. E aí, quando você tem uma cidade segura, e a gente sabe que a violência é um dos pontos que o brasileiro mais presta atenção, você começa a ter Florianópolis como um grande atrativo. As pessoas vêm para cá e me dizem, como já deve ter dito para quem está nos assistindo, poxa, mas o prefeito, eu consigo sair à noite aqui para caminhar, etc, e tal, sem ter risco de ser assaltado, uma sensação de segurança muito grande, etc. Então isso para nós é importante, isso faz com que as pessoas venham para cá.
né? E as obras que a gente faz na cidade são as obras necessárias para que a gente torne essa cidade ainda mais interessante. Mais interessante. Né? Então nós temos feito obras que atraem o turismo, o engordamento das praias, a melhoria do trânsito, a questão da segurança que eu já falei, a limpeza da cidade, isso tudo atrai turismo. A gente tem feito obras estruturantes, importantes na infraestrutura, como, por exemplo, quem mora no sul da ilha, a Baldissero Filomeno, que é aquela rodovia enorme que vai até o final do Ribeirão, que não era revitalizada há muito tempo, a gente está revitalizando toda a Baldissero Filomeno. Ali no Carianos, onde nós vamos ter o nosso multi-hospital, a rodovia Dionísio Freitas foi toda revitalizada, com ciclovia. Vamos fazer um multi-hospital, que é a maior obra de saúde de Florianópolis dos últimos 20 anos, com certeza. Mais de 12 mil metros quadrados com equipamentos de saúde para toda a população. Então, tem muita coisa sendo feita na cidade, né? E muito mais precisa ser feito, mas eu estou há 2 anos aqui e a gente agora está trabalhando bastante. Que legal. Algumas obras eu quero pontuar, mas como eu sou do esporte, eu gostaria de falar sobre o esporte também. Sim. Será que a gente tem a possibilidade de termos um UFC aqui em Florianópolis? Olha, esse evento do Popó e do Grilo despertou para a cidade o público que tem no esporte, tanto MMA, quanto boxe, quanto outras coisas. E o Verdun, por exemplo, mora aqui, é nosso morador de Florianópolis, né? Que é um ícone. Campeão do UFC, né? Que é um ícone do esporte. Então, lá naquele dia que a gente teve a luta do Popó, eu ouvi muitos comentários do pessoal dizendo, olha, não podemos parar por aí, temos que continuar, vamos fazer mais e tal. Eu penso que tem coisa boa vindo por aí. O pessoal está se movimentando. Aí, ó. O pessoal está se movimentando. Dana White. Escuta o nosso prefeito, Dana White. O pessoal está se movimentando para trazer outros eventos nessa mesma linha, né? Nós, na prefeitura, temos um projeto social que se chama Bairro Educador, que é o contraturno dos meninos dos nossos estudantes da escola básica. E lá nós temos diversas oficinas de karatê, de judô, etc. E os meninos todos foram visitar lá o espaço que a gente fez a luta de boxe. E isso é bacana, porque vai incluindo. E a gente sabe que o esporte, em especial artes marciais, ensina disciplina, educação, respeito ao adversário. Então isso é muito importante e o evento foi muito bacana. Que legal. E temos o skate também. Nós temos aqui André Barros, né? Nós somos referência no surf. Tudo começou com o surf lá nos anos 80. Né, os grandes ídolos do surf brasileiro, muitos ou nasceram aqui ou passaram por aqui, o Teco e outros que passaram por aqui. Sim. Depois do surf veio o skate, né? E aí Pedro Barros é o ícone, mas o Pedro está gerando uma legião de novos atletas pelo Brasil todo, em especial saindo daqui. Nós fizemos diversas pistas na cidade, começou com a pista ali na Costeira, depois fizemos a pista da Trindade, que é um exemplo. Aquela que ficou um desenho do shape do skate, né? E agora inauguramos no bairro do Abraão na verdade um parque, né, para o skate, com 2 pistas, uma pista de street e uma pista de um bowl, né? E que está bombando lá na região. Fizemos um evento nacional do skate, que foi transmitido para o Brasil inteiro, deu uma visibilidade enorme para a cidade. E outros eventos vão vir por aí, né? E agora a comunidade está usando bastante, a gente ainda está fazendo algumas melhorias lá. Mas o skate é um esporte que você precisa ter boas pistas para poder incentivar. Então esse é um dos nossos objetivos. Com todo esse atrativo... Quer uma aguinha do papo de salão? Tá. Obrigado. Não. O senhor está bem comunicativo, está secando a boca. Com todo esse atrativo que a cidade tem, o senhor está resgatando não, vamos dizer, o senhor está trazendo muito mais de visibilidade na questão turística da cidade. Sim. Né? Tá aflorando mais ainda essa força turística. Vamos chegar nessa obra que eu quero perguntar para o senhor da Beira-Mar. Mas tudo isso, juntamente com essa obra, né, que é a Marina, que vai sair da Beira-Mar, né? Ele traz algumas situações para o senhor, alguns desafios, né, que é o saneamento básico, a mobilidade, a segurança pública, né, aumento de moradores de rua. Como a prefeitura, como a administração pública, o senhor está trabalhando em cima disso, para que contenha e reorganize tudo? Bom, esses são pontos importantes, né? Vamos falar do morador de rua, que eu acho que é um ponto que todo mundo quer tocar. O morador de rua é um fenômeno, né, que surge no mundo inteiro, em especial pós-pandemia, mas que não é privilégio nem de Florianópolis, nem de Santa Catarina, nem do Brasil.
Eu tenho algumas pessoas que me param e dizem, pô, prefeito, eu estive agora nos Estados Unidos, na Califórnia, e é impressionante a quantidade de morador de rua que tem em cidades como São Francisco, Los Angeles e assim por diante. Ou eu fui agora para Nova York, e lá em Nova York a gente não consegue mais nem andar na rua de tanta pessoa em situação de rua como tem. Se você vai a São Paulo, você vê lá o esforço que o governador Tarcísio está fazendo para tentar conter a questão do morador de rua. Se você vai a Porto Alegre, se você vai a Curitiba, qualquer outra capital. Não é diferente de Florianópolis. Agora, em Florianópolis, a gente tem feito um trabalho grande, porque, vamos lá, nós temos que entender que a questão da pessoa em situação de rua tem várias facetas, vamos dizer assim, vários lados você pode avaliar. Sim. Primeiro, tem um morador de rua que está na rua porque é o cara que perdeu tudo que tinha na vida, teve uma decepção familiar, ou separou da esposa, ou perdeu algum ente querido e foi para a rua. Esse cara, se você identifica ele na rua e dá uma chance para ele, ele sai da rua, reativa seus laços, cria vínculos num novo emprego, numa nova atividade e vai embora e se resolve. Você tem na rua aquela pessoa que tem um transtorno mental grave, que muitas vezes é por uma doença pré-existente ou então pelo uso de droga, né? Essa pessoa é aquela que você dá assistência e agora nós temos na cidade a lei de internação involuntária, porque chega um ponto que a pessoa usa tanta droga que ela não consegue mais discernir ou separar o certo do errado. E aí nesse momento você leva a pessoa interna, espera ela se recuperar e depois ela toma um outro rumo na vida. Mas também tem aquela pessoa que está na rua que é o malandro, é o bandido travestido de morador de rua, né? Se disfarça de morador de rua para poder aplicar os golpes dele. E nesse caso, no ano passado, em 2023, mais de 250 mandados de prisão em aberto, nós identificamos na rua e mandamos a pessoa para a penitenciária, guarda municipal, polícia militar e assim por diante. Tem aquelas pessoas que você aborda e a pessoa diz assim, olha, eu saí de casa, estou morando na rua, mas eu queria muito voltar para minha casa. Essas a gente ajuda, paga a passagem, entra em contato com a família e ela vai embora. No ano passado foram mais de 650 pessoas que a gente devolveu para suas cidades de origem. Então nós temos feito um trabalho muito grande de acompanhamento, repreensão daquilo que é bandido e mandando para a cadeia, ajudando as pessoas que precisam ser ajudadas, acolhendo as pessoas que precisam ser acolhidas, né? E agora nós começamos uma campanha junto com algumas entidades de Florianópolis, que é uma campanha que eu julgo muito importante, que é uma campanha que lembra as pessoas que o importante é dar oportunidades e não esmola. Quando você dá esmola para uma pessoa que está na sinaleira, que está no farol, você pode até aquecer teu coração, mas você tem que ter certeza de que aquilo ali não vai tirar aquela pessoa da rua. Muito importante. Hoje em Florianópolis, uma pessoa em situação de rua chega a ganhar em esmola mais de R$250 por dia. Então, o cara com R$250 por dia, você diz assim, pô, mas quem ganha R$250 por dia poderia sair daquela situação. E não sai, porque ele usa aquele dinheiro para aumentar o vício, para manter o vício que ele tem, e ele não sai daquela situação. Aí nós somos uma cidade, inclusive uma cidade que ele pode almoçar no nosso restaurante popular, que ele tem assistência médica, ele tem uma rede de cuidados bastante grande, ele continua na rua, e você não melhora a vida daquela pessoa. Então, o que melhora a vida daquela pessoa? Fazer ele passar pelos equipamentos de assistência social da prefeitura. Lá eu vou saber quem é aquela pessoa, como é que eu posso encaminhar, que oportunidades eu posso dar para ela, e aí efetivamente eu vou ajudá-lo. Né? Agora, se eu não fizer isso e ele continuar na rua, eu não consigo saber quem é, e aí ela continua na rua. Né? E infelizmente essa não é a melhor saída. Então, esse é um trabalho grande que a gente tem feito para poder efetivamente controlar essa situação, porque às vezes as pessoas dizem, prefeito, tinha que impedir as pessoas de vir para cá. Não existe isso. Né? Você não pode impedir alguém de vir para a sua cidade, você pode controlar para saber quem é que está chegando. Por conta disso, nós temos aqui na rodoviária, por exemplo, servidores nossos da assistência social, pessoas que trabalham ali todos os dias, 24 horas por dia, vendo quem chega na cidade para morar. Se a pessoa não tem nenhuma condição de se manter na cidade, já é um alerta para a assistência social, a gente já começa a acompanhar aquela pessoa para que a gente ou dê oportunidade ou ela possa voltar para a casa de onde ela veio e assim por diante. Então, é um trabalho grande que a gente tem feito por conta de que a cidade é uma cidade atrativa e traz muitas pessoas para cá. É um trabalho grande, pontual, né, que vai aos poucos resultando naquilo que o senhor está almejando chegar. Sim. E vai chegar, com certeza, porque primeiramente já está
circulando o problema, localizando as situações, demandando para onde tem que ser. Se você anda em Florianópolis, você vai encontrar colegas nossos com colete amarelo, né, que são as pessoas que nos auxiliam a coordenar essa situação toda das pessoas em situação de rua. Então, estão no centro da cidade, agora nós estamos indo para os bairros, que é para exatamente nós termos toda essa população mapeada, cadastrada, e a gente entende de onde eles vão, para onde eles vêm, porque o importante é você manter o controle e aos poucos ir resolvendo. Nós agora estamos fazendo uma coisa inovadora, nós criamos um centro de convivência dia, que é para as pessoas em situação de rua terem um local para ficar durante o dia. Então, nesse local, eles vão ter uma lavanderia para poder lavar sua própria roupa, eles vão ter alimentação, eles vão ter capacitação e treinamento, eles vão ter uma área onde a nossa assistência social pode abordá-los e entender melhor a situação de cada um, porque todos esses pontos de contato entre a assistência social e a pessoa em situação de rua é uma oportunidade para você mudar a vida daquela pessoa, né? Olha, tá vendo? O nosso canal, ele corre o Brasil inteiro, então administradores públicos do Brasil, pegue esse exemplo que é muito interessante. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conter o Brasil inteiro. Vamos sair, que isso aí foi fantástico. Vamos sair um pouquinho desse. Não sair da cadeira, não. E vamos fazer umas perguntas que eu venho lá do sul da ilha. Tá bom. Então lá tem perguntas para o senhor. Vamos lá. Tá bom? O senhor fez engordamento de 2 praias aqui em Florianópolis, que ficou muito bom. Nós já engordamos 3 praias, né? Três, Inglês e... Isso. No meu caso foi Inglês e Jurerê. Certo. No sul da ilha, nós temos alguns problemas, né? Que é o Morro das Pedras, Sim. a armação, que foram, com os anos, vai se avançando o nível do mar ali. Existe algum projeto da prefeitura para aquela área? Sim. Bom, no Morro das Pedras, quem mora ali no Campeche Morro das Pedras viu a obra que nós fizemos ali, que foi uma obra emergencial, que a gente chama de paliçada, uma obra que custou caro para a prefeitura, mas que impediu o avanço do mar naquela ponta sul, lá perto do mirante, lá do Morro das Pedras. Com isso, nós estamos ganhando um tempo para ter um projeto definitivo para aquela região. Aquilo que nós colocamos ali, que foi quase 400 metros de uma paliçada, com troncos de eucalipto, sacos de areia, etc., praticamente resolveu, por enquanto, a gente está conseguindo segurar a força da maré. Nós temos um outro problema que é a Praia da Armação. Eu sou de Florianópolis, acampei muito na Armação na minha juventude e a praia se perdeu por conta da maré. Ali nós temos uma solução mais difícil do que simplesmente engordar a praia. Por um motivo simples, a gente não tem uma mina de areia, a gente não tem de onde tirar a mesma areia da praia próximo para poder recuperar a praia. Então a solução ali é outra, que está sendo estudada e está sendo licenciada em termos ambientais. Talvez a solução ali seja um grande molho de pedra, como foi feito na Barra da Lagoa, na saída do Rio da Barra da Lagoa ali, um molho de pedra para recuperar naturalmente a faixa de areia. A gente está com estudos bem avançados, acho que em breve a gente vai poder divulgar qual a solução daquela região e aí partir para solucionar. Então, nós temos esse fenômeno do aumento do nível dos oceanos, ele faz estragos em praias do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aqui não é diferente, a gente tem combatido isso, já combatemos no norte, no sul da ilha eu tenho a situação da armação, que é a situação mais crítica que a gente tem para achar uma solução, e as outras a gente vai trabalhando. Que bom. Pessoal do sul da ilha, vai sair alguma coisa. Não, com certeza, eu tenho esse compromisso com o pessoal da armação. Infelizmente ali o licenciamento ambiental está mais complicado do que deveria ser. Estão nos pedindo alguns estudos muito mais complexos do que o necessário, o que está entravando aí a nossa O time joga junto, prefeito? Qual time? Completo, né? Ambiental, prefeitura... Florianópolis tem mais de 50% da ilha é a área verde, né? Mais de 60% é a área de preservação. E eu não acho isso ruim. Nós somos o que somos. Nós somos o que somos porque Florianópolis tem um patrimônio natural muito grande e que permite com que a cidade seja uma cidade diferenciada. Então nós temos que cuidar, não podemos fazer qualquer coisa. Eu só acho que muitas vezes a gente precisa pensar que as coisas têm que se balancear, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E às vezes você coloca algumas exigências exageradas com relação a alguns aspectos que atrasam todo o desenvolvimento da cidade. Nós temos trabalhado bastante isso, naquilo que a gente não acha justo e é judicializado, a gente vai atrás, resolve isso no judiciário
mas às vezes o time tem que trabalhar mais entrosado. Isso é uma pessoa bem ponderada, né? Pelo que a gente vem acompanhando o senhor. Uma outra pergunta. Campo da aviação. Sim. Né? A pergunta que me fizeram foi a seguinte: a prefeitura recebeu a concessão de mais de 100 mil metros quadrados da área da União e tem 5 anos para implantar alguma coisa ali. Esse campo da aviação que fica ali no Campeche é uma pergunta de todo morador ali. Né? Anseia muito por um bom parque para a comunidade. Né? E o senhor, que vem fazendo pela cidade inteira, aumentou esse brilho dessa comunidade do Campeche, porque cresceu demais o Campeche. Sim, demais, assim, eu acho que um pouco mais de 5 anos, Campeche explodiu, né? Famílias do Brasil inteiro, inclusive do mundo, como eu falei para o senhor. Existe um projeto para aquele campo? Bom, existe. Ali esse campo da aviação, na realidade, a gente conseguiu desenrolar isso há uns 2 anos atrás, que tinha uma disputa entre a base aérea, a prefeitura, a União, etc., e agora está mais ou menos pacificado. A gente concedeu para a comunidade ali o que se chama de Pacuca, que é uma área que tem ali um projeto de reciclagem, de horta orgânica, etc., Sim. que precisa ser implementado com mais intensidade. O Pacuca está ali há algum tempo e não sai do lugar, quer dizer, tem que ser mais ágil ali, tem que ser mais rápido, as coisas às vezes demoram mais para acontecer ali. Mas nós temos todo o restante da área para desenvolver. Que é muito grande, né? Nós temos o casarão lá, que era o casarão da base aérea e do Zé Perri, que tem uma família que se instalou lá e que nós estamos fazendo um acordo judicial agora para que ela saia. Olha. Há, inclusive, interesse, inclusive dos franceses, a gente fazer um museu ali da aviação. Então, isso é importante. E junto com o Museu da Aviação viria, digamos assim, a revitalização de todo aquele espaço, transformando aquilo num grande parque. O que nós estamos aqui na prefeitura trabalhando é os equipamentos que nós vamos ter naquele parque. O que é importante é que aquela ali é uma área enorme, se a gente não fizer um parque e realmente as pessoas se adonem no parque, que a comunidade se adone no parque, a gente não pode simplesmente deixar uma área daquela grande do jeito que está, em aberto, sem fazer nada. Nossa, então, imagina o tamanho do parque que não ia ficar lindo. Então ali tem um projeto grande sim, para que a gente faça uma grande área de ocupação da comunidade, tem projetos para isso e a gente vai encaminhar. O Campeche é uma região que cresceu desordenadamente durante muitos anos. Hoje a gente tem um grande problema no Campeche, que é um problema de regularização fundiária. Nós estamos trabalhando forte para poder regularizar através do que a gente chama de REURB, né? Nós temos um programa que chama Lar Legal, nós temos um programa que chama Floripa Regular, e que nós estamos trabalhando para diversas áreas do Campeche as pessoas poderem ter sua escritura definitiva. Outras áreas do Campeche que nós estamos trabalhando, algumas ruas que historicamente alagam quando tem muita chuva, né? Nós hoje temos mais de 10 ruas em andamento para evitar esses alagamentos das pessoas, requalificação de avenidas. Nós temos lá agora, acabamos de entregar uma creche, que é a creche Pequeno Príncipe, ali no Morro das Pedras, que era um anseio da população há 5, 6, 7 anos, que estava lá o projeto e não saía, saiu agora. Temos um novo posto de saúde para o Morro das Pedras, que vai ser licitado em breve. Então tem muita coisa saindo lá naquela região do Campeche. E a própria revitalização da Avenida Campeche, em parceria com uma empresa privada que tem lá, que vai construir uma ciclovia, melhorar a Avenida Campeche, porque o bairro cresce muito e os investimentos estão sendo feitos. Que legal. Sabe que o senhor comentou sobre o museu? Eu fiz entrevista com um historiador local, que é o seu Hugo Daniel, Adriano Daniel, e a gente comentou muito, porque ele contou sobre a história do Campeche, né, como foi, e aquela região ali que o senhor está falando do museu, e foi um comentário que nós fizemos dentro da entrevista, por que não virar um museu? E que legal que a prefeitura já está olhando para isso. Não, e a gente tem até apoio do governo francês, de outras entidades, o pessoal que é apaixonado por aviação. Nós estamos precisando resolver ali a saída daquela família que ocupou irregularmente o casarão. Pô, que legal que vai ficar aquilo ali. Poxa. Prefeito, a questão de mobilidade dentro do Campeche também é um problema que o novo Campeche, o Campeche, que a comunidade enfrenta, né? A prefeitura tem planos para essa melhoria de mobilidade ali, sendo que tem muito encurtamento de rua? Bom, existem alguns estudos que estão sendo feitos na nossa área de mobilidade, inclusive, eventualmente, alguns binários ali na região, né? O binário, para quem está nos assistindo e não está familiarizado, é quando você pega uma rua que tem mão e contramão e você transforma aquela rua numa direção só. Então, quando você transforma a rua numa direção só, você tem 2 pistas que passam a seguir no mesmo fluxo. Então, você vai para um lado e volta pelo outro. Ah, prefeito, mas vai ficar mais longe para eu sair de casa e voltar para casa. Todas as experiências que a gente tem em Florianópolis, não só em Florianópolis, no mundo inteiro,
o que mais importa hoje na mobilidade urbana é o tempo de trajeto, não a distância do trajeto. Então, às vezes você anda um pouquinho, você anda 10, 20% a mais, mas reduz o seu tempo em 50%. Então, lá no Campeche, fatalmente a gente vai ter que enfrentar, daqui a pouco, binários em algumas regiões, porque você não tem como pegar uma rua de mão e contramão, onde a população cresceu muito, e como eu falei, em alguns momentos de forma desordenada, e você querer ampliar aquelas ruas. Não tem como desapropriar e fazer 4 faixas, onde tem só 2. Então, ali no Campeche, tem uma engenharia de trânsito que está sendo discutida aqui na prefeitura e talvez alguns binários na região sejam uma forma de você colocar. Nós temos aí, estamos acompanhando, que vai melhorar muito o trânsito ali, que é a duplicação da SC 405, que vai do Trevo da Seta até o Trevo do Erasmo, né, em todo o caminho do sul ali. O governo do estado está com esse projeto e nós da prefeitura estamos apoiando e acompanhando para que essa duplicação aconteça, porque você melhora muito aquele trânsito. É o fluxo ali naquele aquele espaço. Fluxo ali do Trevo da Seta até o caminho do Ribeirão e do Morro das Pedras, lá no final. Mais ciclovias? Ciclovias, a gente, ali no nosso grande problema de ciclovia no Campeche é a Avenida Campeche, né? Por isso que eu tenho esse projeto lá com aquela consultora OAD, para a gente fazer ali a ciclovia, e eles querem fazer isso para a prefeitura. Então isso vai melhorar muito aquela região. E no Campeche, o que a gente puder fazer de ciclovia, cada vez mais tem demanda, porque é uma população que faz muito esporte, gosta muito da bicicleta. A gente tem feito lá, por exemplo, agora os decks de acesso à praia, já fizemos alguns e temos outros para serem feitos, e tem tudo a ver com o Campeche. Olha, muito bom. Mais uma pergunta, e agora essa é acho que a que mais o povo do Campeche pergunta. Emissário, saneamento básico, como está o andamento disso? Bom, vamos lá. Tem uma discussão no Campeche há pelo menos uns 5, 6, 7 anos, se o emissário submarino no Campeche seria a melhor solução ou não. Na época que essa discussão veio à tona, lá atrás, talvez por falta de explicação ou não, a solução ficou empacada, inclusive juridicamente, e não se fez nada. Hoje está se fazendo, a Casan está retomando as obras da estação de tratamento do Rio Tavares, que vai atender toda aquela região do Campeche, que inclusive boa parte dela já tem a rede de esgoto lançada. Esse projeto está no Instituto do Meio Ambiente, no IMA, para licenciamento, e o IMA vai tecnicamente definir qual é a melhor solução. A gente tem que lembrar que sempre que a gente trata o esgoto, sobra no final do processo o efluente. E é o efluente no nível terciário que sai com 98,5% de pureza, o efluente tratado. E agora o que precisa ser discutido ali no Campeche é, na região do sul da ilha, na verdade, né, para onde vai esse efluente. Existia, ou existe ainda, uma ideia inicial de você colocar na Baía Sul e aproveitar as correntes que vão para o sul. Já no passado se discutiu a possibilidade de jogar no Campeche, a 2 ou 3 quilômetros da costa. Então isso agora vai ser discutido no projeto lá. A verdade é, não dá para fazer tratamento de esgoto se você não escolher um local para depositar o efluente. Desde que ele seja tratado, eu acho que o importante é fazer a definição e ter todos os riscos e aquilo que vai ser minimizado com os riscos a partir do efluente tratado. O que não dá é a gente ficar nessa discussão eterna, enquanto discute, jogar o esgoto no riozinho, entendeu? Isso é uma coisa que não se admite mais nos dias atuais, porque por mais que as pessoas no sul da ilha, como em toda a ilha, antes de ter, digamos assim, o esgotamento via rede, todo mundo tem fossa, sumidor, mas mesmo assim ainda tem pessoas irresponsáveis que conectam o seu esgoto na rede pluvial, né? E a rede pluvial, em algum momento, vai sair num curso d'água, em algum momento vai sair no mar. Então, esse é o ponto que a gente está trabalhando. É uma pergunta um pouco fora do contexto. Será que a gente precisa criar uma educação pública para que não façam esse trabalho, jogar dentro da rede fluvial? Claro, isso é uma questão, né, de conscientização, de educação, né, e que as pessoas, é aquela história. E eu costumo falar muito isso aqui na prefeitura. Uma coisa pública não é que seja uma coisa de ninguém, uma coisa pública é uma coisa de todos nós. Então, quando eu coloco um ponto de ônibus novo, zero, e em 2 semanas, em alguns lugares, aquele ponto está todo pichado, você diz assim, poxa, a mesma pessoa que pichou, provavelmente ela vai pegar o ônibus naquele ponto ali em dia de chuva, né? Então, por que a gente não cuida? Ah, mas não, eu quero fazer porque eu quero fazer. Então,
isso é uma questão que você tem que ter paciência, tem que persistir. Uma hora o comportamento muda, né? Em muitos lugares do mundo já mudou. Mas é uma questão que passa por educação, passa por uma série de questões. E você Será tem que não é uma trabalhar. questão... Muitas vezes o ser humano, ele sentindo no bolso, acaba se educando automaticamente. Sim. Será que não há uma boa olhada para isso? Mas hoje em dia a gente vive no Brasil uma situação muito difícil, que é o que se diz que, não, mas isso aí é uma contravenção, é um crime de pequena monta, então deixa passar. Só que você vai deixando passar aquelas coisas que são pequenas. E vai aumentando. E vai aumentando, né? E as pessoas vão se acostumando com um pequeno delito, a pequena coisa, e não há como fazer a punição disso tudo. Então, mas eu acho que o importante é o seguinte, a gente mora numa cidade que é uma cidade que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos de maneira importante. A gente trabalha muito para incluir as pessoas que estão em regiões mais vulneráveis, para a geração de emprego e renda. Nós temos grandes programas na cidade para geração de emprego e renda. Está vindo morar uma população importante na cidade. Nós fomos a capital que mais cresceu nos últimos 12 anos, apurada pelo censo. Então, Florianópolis tem tudo para continuar sendo essa cidade bacana, boa de se viver e crescendo de maneira a atrair pessoas boas para morar aqui, gerando novas oportunidades para todos nós. Fizeram uma colocação para mim esses dias, hoje, por exemplo, que Florianópolis é um embrião parecido com Sydney, né? na Austrália. Se vierem mais prefeitos, ou o andamento, ou o mandato do senhor for mais longo, com certeza, né? O senhor acredita que chegamos a Sydney? Olha, eu acho que Sydney é uma cidade que atraiu exatamente aquilo que eu falei no começo do nosso papo. As pessoas que vão para Sydney, quem são? Pessoas que gostam da natureza, pessoas que querem preservar, que têm um estilo de vida diferente. E as pessoas que estão vindo para Florianópolis, elas estão vindo na mesma pegada. Nós somos um país ainda em desenvolvimento, subdesenvolvido em muitas regiões, nós temos muitas carências. Agora, o importante, na minha opinião, é que você tenha uma linha de planejamento para Florianópolis, independente do prefeito que você tenha na cidade, esse prefeito continue essa linha de planejamento. Você não pode ter mudanças de rumo com muita frequência, senão você não continua o trabalho. Eu faço questão de continuar todos os trabalhos anteriores, que vinham sendo pelos prefeitos anteriores, porque eu acho que você não pode desperdiçar dinheiro público, você tem que ter uma linha só e continuar evoluindo. Agora, eu me arrisco a dizer que Florianópolis pode ser muito melhor do que Sydney, porque a gente tem uma cultura muito mais diversa, uma beleza natural totalmente diferente do que tem no mundo inteiro. Prova disso é a repercussão que a cidade tem pelo mundo todo, né? E nós estamos aqui ao lado, no Mercosul, nós somos a capital do Mercosul. Os nossos irmãos aqui da América Latina, todos vêm nos visitar, estão sempre cá. Isso aqui inspira o senhor todos os dias? Todos os dias eu olho para a cidade, né? Chego aqui de manhã cedo para trabalhar, olho a cidade e sei do tamanho da responsabilidade que é ser prefeito de uma cidade como Florianópolis, né? Florianópolis não é uma cidade simples, é uma cidade complexa, mas quem nasceu aqui, quem viveu aqui, como eu vivi a vida inteira, eu tenho orgulho de poder ser prefeito de uma cidade dessa e trabalhar muito para que essa cidade seja cada vez melhor. É um desafio, prefeito? É um desafio muito grande. Muito grande. E essa crescência, né? Quer fazer uma pergunta, diretor? Vem cá. Espera aí, deixa eu dar o meu microfone para você, senão você não vai conseguir. Fala, pode falar. Bom, como admirador do trabalho do senhor e também admirador dessa cidade, eu sou do interior de São Paulo, estou aqui há 10 anos, eu vejo que, bom, a gente percebe que o relevo de Florianópolis, principalmente a parte do Mirante, ali da Lagoa, o mesmo Morro do Lampião, ali no Campeche, são muito propícios para alguns equipamentos, né? Acho que se chamam aparelhos, né? Como, por exemplo, de repente um teleférico, algo desse tipo. Existe algum plano, algum projeto, já existiu dentro desse segmento? No passado já existiram alguns projetos de teleférico. Nesse momento a gente tem empresas internacionais que estudam essa possibilidade. O que mudou do passado para agora é que hoje você tem a possibilidade de fazer algumas parcerias público-privadas onde o investimento é feito não pela prefeitura e sim pela iniciativa privada. Então a gente tem sim, já foi procurado e mais do que procurado, tem alguns estudos sendo efetuados, mas eu prefiro esperar que esses estudos tenham uma conclusão para saber se isso fica de pé ou não em termos econômicos, né? A prefeitura não teria condições hoje de investir
por exemplo, num teleférico que pudesse melhorar na mobilidade urbana e também fosse um equipamento turístico, porque isso é muito caro, isso tem um investimento muito alto. Mas tem empresas dispostas a fazer e estão estudando em Florianópolis. Então eu penso que para o futuro, sim, é possível ter um projeto dessa ordem. Nesse momento tem um projeto que anda mais rápido aqui na região da Trindade e da Lagoa da Conceição, né? Mas outras regiões podem surgir. Para encerrar aqui, transporte marítimo. Bom, o transporte marítimo é um desafio e é um sonho de muita gente em Florianópolis. Agora, a gente tem uma situação na cidade que é uma situação diferente de outros lugares. O bairro Estreito chama-se Estreito porque ele está na porção mais curta entre a ilha e o continente. São em torno de 800 metros. Você leva de barco 4 minutos para atravessar de um lado para o outro. E de carro, talvez 5 ou 6. Então, o ganho do transporte marítimo do continente para a ilha ele é muito pequeno, tendo em vista o tempo que você ganharia. Diferente do Rio de Janeiro, quando você sai de Niterói e vem para o Rio, que é um percurso que leva de carro ou de ônibus muito tempo e as barcas levam muito rapidamente. Então, nós temos estudos aqui que estão sendo feitos pelo governo do estado, sendo feitos pela prefeitura, de transporte marítimo entre os bairros para o norte da ilha, né? E eventualmente depois para o sul da ilha. Mas não é a prioridade a travessia ilha-continente. Essa travessia ilha-continente, hoje a gente consegue fazer muito mais rapidamente com os modais que a gente já tem. Seja o ônibus, seja o veículo, seja a bicicleta, qualquer um deles é muito mais rápido que, imagina, você vir de carro, deixar o carro no estacionamento, ou vir de ônibus, fazer um transbordo, pegar o barco, atravessar de lá para cá, né, do continente para a ilha, e pegar um outro ônibus para continuar no seu trajeto. Isso não é coerente, né, pelo que você observa. Agora, sim, nós temos que testar o transporte marítimo, que é para as pessoas entenderem todos os benefícios e aquilo que não agrega em termos de transporte marítimo. Que é uma dúvida de 90% de da muita cidade. gente, de muita pergunta gente, sobre isso aí, muita sobre o transporte marítimo. É. Pessoal, eu quero primeiramente que o senhor deixe uma mensagem para o público, por favor. Fique à vontade e fale do que o senhor quiser. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ter discutido aqui um pouquinho. 1 hora passa muito rápido, né? A oportunidade de ter discutido alguns assuntos da cidade. A cidade é rica em termos de assunto, em termos de temas. E muito obrigado, te agradecer pela entrevista e dizer que estamos sempre à disposição aqui, esperando que as coisas continuem indo da forma que estão. Contato do prefeito. Bom, o prefeito está lá no Instagram, @TopazioFloripa, na minha rede social lá. Se quiserem, me adicionem lá, dê uma forcinha para o prefeito, né? E a gente conversa por lá. Avaí ou Figueirense? Figueirense. Olha Figueirense, é isso aí. Olha, pessoal, pode vir. Mostra a sua última plaquinha, por favor. Eu estou aqui, ó, na prefeitura, esperei alguns meses para falar com esse homem, que esse homem é muito requisitado. Além de um grande prefeito, uma grande pessoa, realmente, ele é o que é no vídeo, é aqui pessoalmente. É uma pessoa muito simpática. Tá bom, prefeito, tá bom. eu quero agradecer muito a oportunidade que o senhor me deu ao nosso canal Papo de Salão, para esclarecer, e claro, como o senhor falou, o tempo é muito curto, mas para falar tanta coisa sobre a cidade, essa linda cidade, essa ilha maravilhosa que é Florianópolis. Eu, como manezinho, tenho orgulho de estar aqui. Figueirense também. Fala bem. Você é o melhor prefeito de todos, viu? E tu és o melhor cara da placa que eu conheço. Bem, deixa um recado para nossos ouvintes. Pessoal, quem não nos segue nas redes sociais, @Papo de Salão _Floripa e ative o sininho das notificações. Muito bom, Prefeito, legal. muito obrigado Cara, mesmo, um abraço, pela obrigado. oportunidade. Obrigado tá? mesmo. Obrigado. E uma boa administração para o senhor por mais longos anos. Tá bom, muito obrigado. Vamos, Pessoal, vambora. obrigado. Papo de Tá Salão bom. fica aqui. Até a próxima. Assim o meu lugar, pedacinho de terra cercado e banhado pelo mar. Paraíso encantado onde o astro rei se faz brilhar. Aqui também tem capoeira, sombra da velha figueira. Boi de mamão, candomblé, Pai José, Pai João. Lugar pra se curtir, um bom samba, um choro, uma ceva na mesa de um bar. Reduto de bambas que paira a poesia no ar. Terra de gente maneira, gingado da moça faceira. E com sambistas